Pessoal, hoje nós vamos falar de uma medicação que ela é muito importante em diversas situações. Asma, DPOC, na sepse ela pode ser usada, na anafilaxia. Então vamos aprender, fica aqui com a gente, vamos aprender a usar uma nova medicação. Então vem aqui comigo, pessoal, olha só. Essa imagem aqui para ilustrar para vocês como seria o frasco ampola da hidrocortisona. A hidrocortisona ela pode vir para vocês em formulações de 100 mg e de 500 mg. Alguns poucos lugares tem uma formulação de 550 mg, mas ela é bem rara. Realmente o que vocês vão encontrar de mais comum, de mais usual, é a de 100 e de 500 mg. Então se acostumem a essas duas. É uma medicação que ela vem em pozinho. Então é importante você ficar aqui no vídeo para você aprender a orientar a diluição da hidrocortisona, tá bom? Não vai ter uma marca específica, uma medicação que já tem a sua formulação genérica, então você realmente só precisa prescrever hidrocortisona, colocar a dose, que você já vai conseguir disponibilizar essa medicação para o seu paciente internado ali no pronto-socorro, tá bom? E como que funciona? Rapidamente, sem decoreba, sem entender cascata molecular, a gente vai realmente trazer uma coisa que é útil para vocês no dia a dia. A hidrocortisona, depois que você injeta ali na veia do seu paciente, ela vai entrar dentro das células e ali no citoplasma das células ela vai se ligar a alguns receptores e vai começar todo o seu efeito que é diverso. A hidrocortisona ela pode ter, por exemplo, efeito anti-inflamatório. Ela pode também ter efeito imunossupressor, por exemplo. Ela pode fazer pulsoterapia. Você com certeza já viu algum paciente, talvez no ambulatório de reumatologia, uma necessidade de fazer uma pulsoterapia. A hidrocortisona ela pode ser usada nessas situações. A hidrocortisona também tem um efeito metabólico e ela também vai ter um efeito, uma atividade mineralocorticoide. Como que é o efeito, então, anti-inflamatório da hidrocortisona? A hidrocortisona, ela, por exemplo, ela, assim como um anti-inflamatório não esteroidal, ela vai reduzir toda aquela explosão de citocinas, interleucinas, que acontece em todo aquele processo inflamatório e vai reduzir toda aquela consequência da inflamação, o edema, o calor, o rubor, a dor. A hidrocortisona vai agir aí também. O efeito imunossupressor, ela vai reduzir a ação dos leucócitos, por exemplo, deixar eles menos ativos e, consequentemente, talvez uma doença autoimune, as consequências dessa doença vão ser menores, menos intensas. Efeito metabólico. Como que é o efeito metabólico? Vai aumentar a gliconeogênese, a produção de glicose pode causar hiperglicemia. O uso do hidrocortisona, na verdade de qualquer corticoide, pode causar essa questão de hiperglicemia, então tem que ter um cuidado na prescrição, tem que ter cuidado na dose do uso do corticoide no paciente idoso. A hidrocortisona não vai ser diferente. E o efeito mineralocorticoide, o que seria isso? Todo corticoide vai ter esse efeito mineralocorticoide, assim como a aldosterona. E esse efeito, a intensidade dele é o que principal vai diferenciar um corticoide de outro. Esse efeito mineralocorticoide é a capacidade de reter tanto sódio quanto água. E, consequentemente, também, em muitas situações, tem perda de potássio. Isso é o que seria o efeito mineralocorticoide da hidrocortisona e também de outros corticoides. Como que é a ação da hidrocortisona? É uma ação rápida, ela é uma ação lenta e ela tem um início de ação, especialmente quando feito de forma endovenosa, rápido. Então, por exemplo, você começa a fazer a medicação e o primeiro aparece ali é o efeito anti-inflamatório dela, tá bom? E a duração dessa medicação, ela pode chegar a durar mais ou menos 8 a 12 horas, o tempo do seu efeito. Então ela começa a agir rapidamente, com certeza ela começa com efeito menos intenso e vai se tornando mais intenso ao longo do caminho e depois reduz, tá bom? O metabolismo dela é um metabolismo também de excreção, é um metabolismo que é hepático e com excreção renal. Mas, ao contrário daquilo que você já está acostumado a ver aqui no nosso canal, de medicação com excreção renal ser necessário o ajuste renal,
a hidrocortisona ela não vai precisar de um grande ajuste renal. Por quê? Porque o nosso uso dela vai ser curto, normalmente 3, 5 dias. O efeito dela também, se o paciente com uma insuficiência renal, uma doença renal, tiver um efeito ali um pouquinho mais prolongado, durante esses 5 dias, fica ali mais ou menos 7 dias, não vai ser o suficiente para causar efeitos colaterais importantes e intensos nesse paciente. Então, de forma geral, no paciente renal crônico, não vai ser necessário um ajuste de função renal. Só se o paciente tiver uma insuficiência renal muito grave mesmo, a gente vai precisar reduzir ou aumentar o espaçamento entre as doses. Mas de forma geral, não vai ser necessário fazer esse tipo de correção, tá bom? Então vem comigo aqui agora que eu vou te ensinar a usar na prática essa medicação. Como eu falei com vocês, olha aqui a nossa ampolinha da hidrocortisona. A gente tem aqui uma ampolinha de 500 mg. É muito comum encontrar a de 500 mg, mas vocês também vão ter à sua disposição a de 100 mg. Eu, pessoalmente, prefiro a de 100 mg, porque a de 500, na verdade, ela é mais usada em pulsoterapia, por exemplo. Habitualmente, as doses giram ali ao redor dos múltiplos de 100, ali não costuma passar de 200 mg, não, uma dose habitual. Então, olha só, nós vamos ter essas duas ampolas à nossa disposição e vou trazer um exemplo para vocês. Por exemplo, numa crise de asma, paciente ali com uma crise de asma, você já fez as medidas inalatórias, um beta-2, já fez um corticoide inalatório para o paciente, talvez tenha feito uma nebulização para ele. É interessante também você trazer a possibilidade de um corticoide endovenoso para ele. Depois, fazer a prescrição de um corticoide oral, fazer essa transição. Você pode fazer para o seu paciente 100 mg de 6 em 6 horas, a cada 6 horas, por exemplo, ou de 8 em 8 horas. Não teria nenhum problema. E você consegue fazer, talvez até mesmo uma dose de ataque antes, começar com 200 mg e depois fazer isso de 6 em 6 ou 8 em 8 horas, tá bom? Você vê que realmente a gente usa mais as doses próximas de 100 mg. Já, por exemplo, na anafilaxia, você já pode fazer uma dose um pouco maior. A anafilaxia, de forma geral, o corticoide ela vai ter um efeito mais tardio, para evitar recorrência, para evitar uma segunda atividade ali da anafilaxia. Então, na anafilaxia, você já pode começar ali com uma dose única de 500 mg. Pode fazer ou intramuscular ou endovenosa, mas dando preferência, com certeza, para a forma endovenosa. Isso aqui é na anafilaxia, tá bom? Outra opção que você pode ter no seu uso é no choque séptico. No choque séptico, você, por exemplo, no choque séptico refratário, quando o paciente está com doses um pouco mais elevadas de vasopressores, uma possibilidade de você fazer a introdução da hidrocortisona. Você pode fazer ali 50 mg, você faz 50 mg de 6 em 6 horas. 6 em 6 horas, totalizando 200 mg por dia. Isso é uma grande opção nessa situação do choque séptico. Você pode fazer no choque séptico, em vez de 50 mg de 6 em 6 horas, fazer 200 mg ali diluído num soro de 100 ml, fazer em bomba de infusão em 24 horas, deixando correndo devagarzinho. Isso são opções muito comuns, muito do seu dia a dia, com certeza ali no uso da hidrocortisona, tá bom? Como eu falei com vocês, só para reforçar, não vai ter necessidade de ajuste renal se o uso ficar ali ao redor de 3, 5 dias, tá? Não vai ser necessário. E no paciente que tem uma insuficiência hepática muito importante, pode ser eventualmente necessário fazer uma adaptação da dose. Mas de forma geral, não vai ser necessário se o paciente for, por exemplo, um child A, child B, tá bom? Os pacientes child C, talvez você avalie essa possibilidade. Tem que ter um pouquinho mais cautela ali no uso da hidrocortisona nas doses mais elevadas. Em populações especiais, quando eu falo de populações especiais, vocês já sabem, gestante. Na gestante, o uso de forma geral é categoria C, deve-se ponderar o risco e o benefício do uso da hidrocortisona, se for realmente uma indicação técnica precisa que vai beneficiar tanto a mãe quanto o bebê, com certeza você pode fazer com segurança. Na lactação, também tem que se considerar os riscos e benefícios, tá bom? Então, vou colocar aqui um mais ou menos para vocês lembrarem. E nos idosos, assim como outras medicações, tem mais riscos de efeitos colaterais, tá bom? Também tem que ficar atento nos pacientes idosos, especialmente por conta do paciente idoso, tem uma maior chance de ser diabético. A gente pode causar
uma hiperglicemia nesse idoso, por exemplo, e levar eventualmente a um delírio. Então, no paciente idoso, você tem que levar outras informações, outras comorbidades em consideração quando você for fazer a medicação nele. E eu vou deixar aqui bem claro que no paciente diabético, você tem alto risco de uma hiperglicemia, de aumentar o HGT do seu paciente. Como que a gente agora vai preparar o uso da hidrocortisona? Como que a gente vai deixar ela pronta para fazer a infusão ali no seu paciente? Então, nas nossas duas possibilidades de ampola de 100 e de 500 miligramas, a diluição vai variar um pouquinho, tá bom? A hidrocortisona, ela pode ser feita em bolos, ou ela pode ser diluída ali em soro fisiológico e fazer devagarzinho. A medicação de 100 miligramas, ela pode ser diluída, assim como a de 500, em água destilada, ou também em soro fisiológico para fazer a reconstituição. Aqui dentro tem um pozinho, dentro dessa ampola, e vai colocar aqui a água destilada ou soro fisiológico para fazer a diluição, faz devagarzinho, sem chacoalhar o frasco, faz a diluição em movimentos rotatórios lentos, tá bom? E vamos fazer, consequentemente, depois disso, a sua diluição no soro fisiológico. A reconstituição aqui na de 100 mg você pode fazer com 2 ml e a de 500 mg com 4 ml, tá bom? Um pouquinho a mais, mas que te traz um pouquinho mais de segurança. E depois disso, se você não fizer em bolos, na verdade o 500 mg não pode fazer em bolos, tá? Não faça o 500 mg em bolo. O de 100 mg você pode fazer em bolos lento. O de 500 mg não dá para fazer com segurança, tá bom? Então, o de 500 mg vai ser sempre diluído ali em 50 a 100 ml de soro fisiológico. Aqui o de 100 mg você também vai diluir em 50 ou 100 ml, mas aqui já tem a possibilidade de fazer o bolos, tá bom? Que você não teria ali. E você pode fazer a sua diluição tanto em soro fisiológico quanto em soro glicosado, tá bom? Se você não tiver à sua disposição tanto soro fisiológico, que é uma coisa na verdade rara, você pode fazer em soro glicosado sem problema nenhum. Quanto ao tempo de infusão, necessariamente não precisa ser como um antibiótico, que a gente infunde em 60 minutos. A gente pode fazer a infusão aqui até um pouco mais rápida, em 10 a 30 minutos, quando a gente está falando em soro fisiológico, deixar ali caindo lento devagarzinho. Se a gente está falando da medicação em bolos, o bolos tem que ser lento, de 1 a 3 minutos, tá bom? Então deixa isso claro na sua prescrição. Se você vai fazer essa medicação na sua forma intramuscular, lembrar também de fazer a diluição ali, fazer a reconstituição, né, nos 2 ml, nos 100 mg, em 2 ml, e fazer em músculo profundo. Essa é a indicação, tá bom? Fazer IM tem que fazer em músculo profundo. Efeitos colaterais. O que vocês precisam saber de principais efeitos colaterais, pessoal? Olha só, como falei com vocês, alterações metabólicas, como hiperglicemia, especialmente no paciente diabético, fique bastante atento. É muito comum que o paciente diabético às vezes saia até com uma prescrição de corticoide oral, numa síndrome gripal, por exemplo, e não demore vir numa semana seguinte com uma hiperglicemia de 500, 550. Não necessariamente um estado de cetoacidose ou de estado hiperglicêmico hiperosmolar, mas que com certeza isso causa um alvoroço, uma ansiedade no paciente, sendo que a gente poderia adaptar a dose dessa medicação para eles, tá bom? Alterações cardiovasculares, por conta daquele efeito mineralocorticoide que eu falei com vocês, lembra que retém sódio e água, a gente pode causar aumento de PA nesse paciente, causar uma hipertensão nesse paciente. Então, a gente vai estar aumentando o risco de descompensar um paciente que tem uma hipertensão arterial sistêmica, por exemplo. Alterações gastrointestinais, a gente aumenta o risco de úlcera gástrica. Então, especialmente se você já chegou a prescrever um corticoide junto com o anti-inflamatório, isso aqui aumenta muito o risco de úlcera gástrica. Tem que tomar muito cuidado, tá bom? Eventualmente essa úlcera pode até mesmo perfurar. Nunca, então, prescreva o corticoide junto com o anti-inflamatório não esteroidal. Escolha um dos dois, tá bom? E lembre sempre de falar para o paciente o aumento do risco de efeito colateral gastrointestinal, tá bom? Também temos a possibilidade de efeitos colaterais imunológicos, ou seja, especialmente nas doses mais elevadas de corticoide, a gente pode reduzir
a capacidade de defesa do paciente, a gente pode causar, consequentemente, então, uma imunossupressão nesse paciente. A gente pode, se fizermos por muito tempo o uso do corticoide, evoluir até mesmo para uma síndrome de Cushing, por exemplo. Então, vamos ficar atento a esses riscos, a esses efeitos colaterais, que, vamos ser sinceros, se fizermos o uso correto do corticoide, eles são bem raros. Eles são bem raros e são autolimitados. Então, a gente consegue fazer essa medicação com bastante segurança para o nosso paciente, tá bom? Vamos trazer aqui, então, uma possibilidade, uma orientação de prescrição da hidrocortisona, uma coisa real. Um paciente com sepsis, por exemplo, uma idosa, ali com uma sepsis de foco urinário, um choque refratário já com noradrenalina e mantém-se potência, apesar de uma noradrenalina ali de 0,25 microgramas, 0,3 microgramas quilo minuto. Então vamos introduzir a hidrocortisona para esse paciente, tá bom? Vamos lá. Vamos prescrever a hidrocortisona de 100 miligramas. O frasco não tem de 50 miligramas, certo? O frasco vem com 100 miligramas. Reconstituir esse frasco com 2 ml de água destilada ou de soro fisiológico, sem problema nenhum. E depois de reconstituir, ou seja, esses 2 ml agora tem os 100 miligramas, eu vou falar, diluir ou fazer, você pode fazer em bolos, porque a gente só tem 1 miligrama, 1 ml em bolos lento. Aí você tem que especificar o que é lento. Às vezes o lento para enfermagem são 10 segundos. Às vezes o lento que você quer dizer são 3 minutos. Em bolos lento em 1 minuto. Aqui está prescrito fazer de 6 em 6 horas. É isso. A hidrocortisona está prescrita aqui com segurança para esse paciente com sepsis. Tá bom? Olha só. Hoje trouxe para vocês o uso de uma medicação extremamente versátil. Você, sabendo prescrever essa medicação, você consegue conduzir bem um paciente com asma, com DPOC, um paciente com uma anafilaxia grave, um paciente com choque séptico e diversas outras situações. Se você conhece alguém que está precisando aprender a usar essas medicações do dia a dia no pronto-socorro, manda esse vídeo para ele, compartilha com ele, se inscreve aqui no nosso canal, deixa seu comentário, deixa sua curtida aqui pra gente e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!